Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para falar do nosso primeiro assunto referente ao nosso RED, então, que vai agora do dia 31 até o dia 12 de junho, né? Então, lá na nossa página já está descrito quais são os nossos temas, né, para essas 2 semanas. Então, o nosso primeiro tema é o colonialismo e o escravismo no Brasil. Aí já tem alguns vídeos lá com algumas aulas para vocês assistirem. E esse documentário aqui também, que é para vocês assistirem e do qual vai haver uma avaliaçãozinha. Algumas perguntas que vocês vão ter que responder. Então, já se atente aí para essas tarefas que você tem para fazer: assistir as videoaulas e assistir o documentário. E aí na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ver o tema da Revolução Industrial, né? E aí a gente conclui então o nosso segundo bimestre. Então a gente vai falar hoje sobre colonialismo e esse termo colonialismo ele é utilizado para a gente caracterizar o que aconteceu no mundo entre o final do século XV e o início do século XVI, século XVII, ou seja, esse momento onde a Europa principalmente está passando por um processo que a gente vai chamar de modernidade, né? Está acabando aquele período histórico que a gente chamou de Idade Média, que era um período onde a principal instituição articuladora do território era a igreja, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, que vinha lá da antiguidade, né? Lá do século IV, e estendeu essa dominação do território europeu aí, junto com uma nobreza aristocrática, né? Com grandes senhores de terras, até o século XV mais ou menos. E aí no século XV, no século XVI, a gente tem a formação de uma nova dinâmica econômica e social que a gente vai chamar de colonialismo, né? E esse colonialismo vai estar voltado principalmente para a ocupação de territórios fora da Europa, né? Aí lembrar vocês que o mundo conhecido, o mundo que a Europa conhecia até o século XV, ele era o continente, ele era basicamente o continente europeu, né? O Oriente, que pegava aqui então a Índia, a China, o Japão, conhecia a parte norte aqui da África, ó, que tá mais próxima da Europa, essa parte norte toda aqui fica o Egito, né, a gente sabe. Então toda essa parte era conhecida. E aí eles não conheciam a América, eles não sabiam ainda que existia esse continente todo aqui do outro lado do Oceano Atlântico, né? Então esse oceano aqui que está dividindo, que divide a Europa da América, é o Atlântico. E eles também não conheciam essas terras aqui que hoje é a Austrália, né? Não conheciam essas ilhas. E aí tudo isso ficou conhecido depois que foi possível você atravessar esses mares, né? Esses oceanos, com essas embarcações de grande porte. E essas embarcações de grande porte, elas vão começar a ser construídas então no século XV. E aí é por conta desse desenvolvimento técnico, né, dessas embarcações, junto também com a reunião de uma série de técnicas de navegação, né, que vai culminar com esse processo que a gente vai chamar de colonialismo. Então, basicamente, colonialismo é quando um povo ele sai do seu território em busca de novas terras, né?
E ele, encontrando essas terras, ele passa a morar ali, ele passa a ocupar essas regiões. Isso sempre existiu, né, na humanidade, sempre existiu prática colonialista. O que vai ser novo no século XV, na Europa do século XV, no Ocidente, é que esse colonialismo ele vai ser realizado de uma forma como um grande movimento cultural. Então todos os países ali da Europa eles vão encampar uma política e uma economia colonialista, uma política e uma economia de fundação de colônias e de envio de pessoas para morar nessas colônias, e ao mesmo tempo extração de recursos e de matérias-primas que eram produzidas nessas colônias. Então essa dinâmica dos países ali que estão começando a se formar, né? Então lá na Idade Média ainda não existiam os países, né? Existiam apenas reinos. Então esses reinos eles começam no século XVI, no século XV a se tornarem nações, né? Então começa a existir no início da modernidade essas estruturas políticas que a gente chama de nações. Então as primeiras nações a se desenvolverem são Portugal e Espanha. O que é construir uma nação? É então delimitar um território, estabelecer uma moeda nacional, criar uma cultura nacional. Então dizer, aqui nesse território, nessas fronteiras, todo mundo vai falar tal língua, né? Todo mundo vai usar determinado dinheiro, todo mundo vai seguir essa mesma lei aqui que está escrita e que é a lei do monarca, né? Então uma série de atitudes que vão promover a tentativa de integração de uma população em uma nacionalidade. Então, como eu estava dizendo, surge primeiro a nação de Portugal e Espanha, e por isso eles vão ser os pioneiros assim dessa prática colonialista, né, de sair do seu território e buscar novos espaços, para plantação, para extração de recursos, né? E depois a gente vai ter a França, né? Depois Inglaterra, a própria Rússia, né? E aí mais tarde, isso já é um outro assunto, né? Lá no século XVIII, no século XIX, também a Alemanha e a França, né? Só que um pouco mais tarde. Então, essa atividade colonialista, como eu estava dizendo, ela sempre existiu, mas o que é diferente nesse momento aí, no início da modernidade, é que esse colonialismo se torna uma prática cultural da Europa, né? Uma prática cultural englobando também a estrutura econômica, a estrutura social. Então é própria da dinâmica da formação das nações europeias, né? Quando esses europeus começam a se identificar como nações, então dizer eu sou português, eu sou espanhol, eu sou francês, eu sou holandês, essa identificação deles enquanto nação é acompanhada de um processo de encontrar outros povos que eles não conheciam. Então eles encontram os ameríndios aqui na América, né? Os impérios Azteca, Maia aqui na América. Eles encontram uma série de reinos ali na África, encontram o Império Chinês lá no Extremo Oriente. E nesse encontro eles vão desenvolver uma prática colonialista. Então eles vão tentar fazer a dominação desses povos que eles encontram, esses ameríndios, esses africanos, e vão, quando obterem sucesso, quando conseguem essa dominação, eles tomam aquele território para eles. Então o reino de Portugal, por exemplo,
o Reino de Portugal, que está bem aqui em verde, ó, ele promove uma colonização de vários territórios que ele vai encontrando e conseguindo dominar. Então olha só aqui, todo o território que hoje é conhecido como Brasil, algumas partes aqui da África, ó, dos dois lados, tanto do Oceano Atlântico quanto do Oceano Índico, né, ocupados por portugueses. Lá na Índia, ó, vários pequenos pedaços que eles conseguem também dominar. E aí quando acontece essa dominação militar, quando esses navios eles chegam com esses soldados, travam uma guerra com as sociedades que são nativas da região e conseguem ganhar essa batalha, eles estabelecem ali um posto comercial. Eles constroem um forte, uma estrutura militar, né, onde ficam alguns soldados, e essa estrutura militar serve para guardar as matérias-primas que eles extraem da região, e os navios portugueses passam então constantemente para pegar essas matérias-primas e levar para Portugal ou para outras nações para fazer comércio, né? Então tem uma série de sujeitos aí que vão começar a se identificar como comerciantes. Quem são esses comerciantes da Europa, né? Eles são essas pessoas que têm lá o seu barco, né? Eles conseguiram esse barco com o auxílio do monarca, né? Que é agora o líder da nação. E aí com essa embarcação ele faz esse trabalho comercial de ir lá extrair alguma riqueza de alguma área colonial e levar para vender em outra, né? Então vai por conta dessas navegações e dessa exploração dos territórios coloniais, você vai ter a formação de uma elite mercantil, né? Uma elite que enriquece, que obtém riquezas com o comércio de matérias-primas coloniais. Que matérias-primas são essas? Muitas. Então você tem comércio de tecidos, você tem comércio de cana-de-açúcar, você tem comércio de café, comércio de especiarias, né? As especiarias que eram o objetivo das primeiras grandes viagens que chegam à América, né? Então as primeiras grandes viagens que saíam aqui de Portugal, a gente vai ver os nomes daqui a pouco, elas tentavam chegar aqui na Índia, porque na Índia, aqui está a Índia, né? Na Índia tinha uma grande produção de especiarias, pimenta, cravo, canela, todos esses temperos. E aí esses temperos eles ajudavam na conservação dos alimentos, né? Não havia geladeira naquela época. Então os caras iam lá, atravessavam a África, né? Passavam lá por baixo do continente africano, chegavam à Índia, pegavam as especiarias, né? Já tinha lá um forte militar que guardava todos esses produtos. Você chegava com o seu navio, pegava tudo e levava de novo para a Europa, e da Europa você comercializava isso com um preço mais caro. Então esse era isso é o que a gente está chamando de comércio, então comércio colonial. Então além de Portugal, tem Espanha aqui em amarelo, ó. Então percebam que vários pontos aqui na América, onde hoje a Argentina, Paraguai, foram colonizados pela Espanha. Além da Espanha, você tem a França aqui, ó, em azul mais escuro, ó. Então algumas regiões da África, as Guianas francesas aqui, ó, que fica aqui para cima da onde é o Brasil hoje também, colonizadas pela França. Aí você tem a Inglaterra, ó lá, colonizando toda a América do Norte, onde vai ser os Estados Unidos. Tudo ali foi colonização inglesa. E você tem a Rússia também, com alguns pontos aqui no Extremo Oriente, né? Então isso é o que a gente está chamando de colonialismo. Essa política dos estados nacionais europeus que acabaram de se formar, né? Acabaram de se formar aí no século XV,
e eles alimentam uma cultura de que eles precisam sair do território deles e explorar novas regiões, né? Essa exploração, ela é uma exploração das matérias-primas, ela é uma dominação no sentido de que esses europeus eles chegam nessas terras e promovem um conflito armado, né, um conflito bélico para conquistar esse território, e assim que eles vencem essa batalha, eles constroem uma fortificação militar que serve tanto de guarda do território, né, para dizer assim, não, esse território aqui ele está dominado pelos portugueses, então os espanhóis eles não vão poder chegar ali para dominar também. Então o posto militar ele serve tanto para marcar a dominação política, mas serve também como armazém e entreposto comercial, né? Então é ali no forte militar que os produtos coloniais são guardados, e aí você tem os navios constantemente passando para pegar essa matéria-prima, levar para outro lugar, trocar por outra coisa. Você tem essa dinâmica da troca também. Então você vai lá, ó, Portugal vai lá, a embarcação sai lá de Portugal, atravessa todo o Oceano Atlântico, chega no Oceano Índico, chega lá na Índia, pega um monte de especiarias, pega essas especiarias, passa aqui na África, né? Troca algumas especiarias por escravos e leva esses escravos para o Brasil, né? No Brasil ela deixa os escravos, pega a madeira e traz para a Europa. Então é essa dinâmica que a gente chama de dinâmica colonialista. Então essa dinâmica colonialista ela é possível porque você tem um monte de rotas comerciais, né? Rotas de navegação que são estabelecidas então a partir desse descobrimento das Américas, né? Dessa chegada dos europeus às Américas. A ideia de descobrimento ela é confusa um pouco, porque descobrir, né, significa trazer à luz, mostrar algo que era desconhecido. E aí era desconhecido da perspectiva da Europa, né? Então, descobrimento para a Europa. A Europa descobriu a América. Mas já haviam populações humanas vivendo na América, né? Então, nesse sentido, para essas populações para essas populações americanas, e aí no sentido mais original da palavra, né? Quem são os americanos? Os americanos são principalmente os povos que viviam aqui na América desde sempre, né? Desde antes da chegada dos europeus. Isso há milhares e milhares de anos. São populações que evoluíram, então, das espécies mais antigas, mais pré-históricas do homem, para grandes civilizações também, com seus impérios, com a sua própria economia, né? Possivelmente vocês já estudaram e já ouviram falar também dessas sociedades americanas, então, né, que existiam aqui nesse continente que a gente vai chamar de América, né? E que principalmente os europeus vão chamar de América, né? América como homenagem pro Américo Vespúcio, né, que foi um dos caras que fez as primeiras viagens para esse novo continente, esse novo mundo, né, como os europeus vão chamar, o novo mundo que é a América. Então já existiam populações aqui e a ideia de descobrimento é só da perspectiva europeia, né? Então os europeus eles não sabiam que existia isso e eles estão descobrindo. E aí vão se formar nesse descobrimento da América uma série de rotas marítimas que vão funcionar depois como rotas comerciais. Então, ó, você tem a número 1 aqui, que é a viagem do Cristóvão Colombo. Então ele fez um bate e volta aqui na América Central, ó. Conheceu aqui uma parte do México e uma parte do Caribe. O número 2 aqui é a viagem do Fernando de Magalhães, ó. Ele saiu aqui da Espanha, bateu aqui no Recife, aqui no Brasil, ó,
E aí foi descendo, atravessou lá o finalzinho da Argentina e deu a volta para sair lá no Japão e contornar a África e voltar para a Europa. Então, ó, ele fez uma viagem através do planeta todo, né? De todos os oceanos. Ele atravessou o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, deu a volta e voltou de novo para a Europa. Então esse traçado aqui que está marcado na viagem do Fernando de Magalhães, depois vai se tornar uma rota onde vários navios mês a mês saem da Europa para fazer esse mesmo percurso. E aí nesse percurso você, é o que eu estava dizendo, nesse percurso que você pega mão de obra escrava em um lugar, troca por madeira, por algum produto, por alguma matéria-prima em outra, e vai trocando, e quando você chega à Europa, então você está com toda a riqueza que você produziu ao longo da viagem, né? Produziu assim, pegando de um lugar, levando para outro, fazendo esse trabalho comercial. Tem aqui o número 3, ó, que é a viagem do Bartolomeu Dias. Então ele sai aqui de Portugal, dá a volta na África, né? E vai chegar lá o objetivo era chegar na Índia, mas ele dá uma voltinha aqui e retorna. Então ele fez basicamente a viagem aqui para esse interior aqui da África, ó, que era desconhecido ainda. Então toda essa parte sul aqui da África, ó, essa costa aqui, Guiné, Congo, era desconhecido, né? E são desses pontos aqui, Guiné e Congo, que vão vir aos principais portos onde os europeus capturavam seus escravos, né? Capturavam escravos para levar para a América do Sul e para a América do Norte. Aí a gente ainda tem aqui o Vasco da Gama e o Pedro Álvares Cabral, né? Então o Cabral é um dos últimos, olha lá. E ele sai aqui de Espanha e faz mais ou menos chega a Porto Seguro, né? Lá na Bahia, e depois retorna para a Europa. Faz basicamente esse bate e volta também, só que no Brasil, né? Então o Brasil ainda não estava conhecido em todas as suas dimensões. E aí a gente tem então o Vasco da Gama também, número 4 aqui, ó. Então sai lá de Portugal, atravessa o norte da África, o sul da África, e chega a Calicut, que era o posto principal, o principal ponto comercial da Índia. Então essas aí são as rotas comerciais. Vocês vão ver que esse traçado aí, essas linhas, eles vão ser os mesmos das rotas que são utilizadas para fazer esse comércio colonial, que é essa atividade que eu estou narrando como de pegar um produto de uma colônia, de um entreposto comercial, e levar para outro e fazer troca, né? Então você tinha isso que a gente chama que em história se chama de comércio triangular. É isso aqui, ó. Por exemplo, as embarcações que saem da Europa vão até esses pontos aqui da África, do continente, da parte sul da África, né? Então o Congo, qual é o outro? Congo e Guiné. Então aqui, ó, o Congo, Guiné, essas regiões que estão aqui, elas são regiões onde você tem captura de escravos. Esses navios pegam esses escravos, levam para a América do Sul, né? Chega lá na Bahia, né? No que é a Bahia hoje.
esse dono da embarcação, ele troca esses escravos por madeira, por açúcar, né? E aí ele pega esse açúcar, essa madeira, leva lá para as Índias Ocidentais, né? Para a América Central. Aí lá ele troca isso por bebida, por rum, por tecidos, por peles, né? E aí leva isso de volta para a Europa. Então isso é o que a gente chama de comércio triangular, né? Captura de escravos em um ponto, venda desses escravos em outro, troca desses escravos por outras matérias-primas e aí depois até o retorno da Europa com produtos que são valorizados lá na Europa e com os minerais também que são utilizados para essa compra e venda, né? Além de trocar, você vende as coisas por metais preciosos, como prata e ouro. Então essa prática comercial, ela tinha para as nações europeias um objetivo principal que tem a ver com o modelo econômico que está funcionando nas nações europeias que estão nascendo. E é o modelo econômico que a gente chama de mercantilismo. Então, no mercantilismo, a ideia principal é você conseguir acumular metais preciosos, né? Quanto mais metal precioso o país tem disponível, ele tem guardado, mais essa nação é considerada grande, né? Então a prática de acumulação de metais preciosos vai ser uma coisa constante em todas essas nações que estão promovendo práticas colonialistas. Então muito ouro da África, depois como a gente vai ver do Brasil, né, você tem uma economia muito grande em torno da extração de metais preciosos, de ouro, né, com mão de obra escrava, e todo esse ouro, toda essa prata que é retirado da América e da África, ela é levada então para a Europa, e o governante lá da nação, por exemplo, de Portugal e Espanha, que é um rei, né? Então a gente tem uma monarquia funcionando nas nacionalidades europeias. Essas monarquias, elas vão lá e guardam esse minério todo dentro do castelo do monarca, né? E isso é considerado o sinal da grandeza da nacionalidade, a quantidade de metal precioso que essa nação tem guardada, né? E essa é a prática que a gente chama de mercantilismo, né? No mercantilismo também você tem uma tendência do país a manter a sua balança comercial favorável. O que significa isso? Balança comercial é o produto, né, a relação entre aquilo que você exporta, aquilo que você vende e aquilo que você compra. Então os países, eles tentavam vender muito mais do que eles precisavam comprar, né? Então ao invés de eu precisar esperar uma embarcação inglesa para comprar o rum que a minha população consome, ou para comprar o algodão que minha população usa para fazer as suas roupas, eu mesmo desenvolvo esse comércio, né? Então eu, Portugal, desenvolvo esse comércio de algodão, de bebida, de rum, né? E mantenho a minha balança comercial favorável, porque daí, como eu promovo esse comércio, eu abasteço o meu mercado, né? O meu mercado consumidor, eu abasteço a minha nação com aquela necessidade, e o que sobra eu ainda vendo. Então eu sempre estou mais vendendo do que comprando coisas. Então isso é o que no mercantilismo se chamava de manter a balança comercial favorável. Sempre vender mais produtos do que comprar, né? O que levava o país, a nação e as monarquias que dominavam essa nação, né, que eram o poder institucional dessas nações, a
financiar o comércio colonial, financiar essas rotas comerciais, financiar a produção de embarcações, né? E facilitar essa empresa para sujeitos nacionais se dedicarem a esse tipo de atividade comercial. E outro aspecto também da economia nacional, da economia colonial, é o que a gente vai chamar de eurocentrismo, né? Então, colonialismo como uma prática que é da Europa, né, que envolve as nações europeias que acabavam de se formar, então que envolve não Portugal, Espanha, França, Inglaterra, está envolvida também com uma ideia de que o europeu ele tem uma superioridade em relação a todos os outros povos do planeta, né? E é essa noção de que o europeu ele é superior, então, aos povos que ele encontra na África, na América, que vai permitir ele promover a escravidão, dominar o território, né? E aí essa dominação de território inclui muitas vezes, na maior parte das vezes, a matança progressiva dessas populações, né? O assassinato progressivo dessas civilizações para obter essa dominação e essa possibilidade de exploração comercial da região. Então esse é o aspecto do eurocentrismo. Como funciona a produção, né, na colônia? Então eu já disse que um dos aspectos é a formação de um entreposto militar comercial, né? E aí nesse entreposto militar comercial você tem um representante ali do monarca. Então tem um sujeito que recebe uma carta do rei. Então vamos pensar lá no sul da África. Você tem um entreposto comercial ali no sul da África, em Guiné, né? E aí é um posto militar mesmo, e nesse posto militar tem um capitão lá, que é o sujeito que foi outorgado, né? O rei escreveu um documento dizendo que ele é a autoridade máxima naquele região, e ele naquele espaço, né? E ele, como o chefe maior daquele espaço, daquele posto comercial e militar, ele tem também a seu cuidado uma série de soldados, né? Que então cumprem as ordens dele e são os caras que são responsáveis por manter o negócio funcionando. E como é que o negócio funciona? Bom, esses soldados eles vão lá, fazem acordos com outras etnias para que essas etnias capturem pessoas e tragam para esse entreposto comercial, e esse entreposto comercial troca esses indivíduos capturados por alguma matéria-prima, né? Então pode ser pele, pode ser açúcar, pode ser ferramentas, né? Então esse cara, esse líder que foi outorgado pelo rei, ele faz a troca ali e vai guardando um monte de seres humanos ali como escravos. E aí depois o navio vindo da Europa e indo para a América, ele passa por ali pela África para então carregar a sua embarcação com a matéria, com essa mão de obra escrava e levar para a América. É mais ou menos assim que funciona. No caso de plantações, né? Como funciona? Por exemplo, então a produção de algodão na América do Norte, ou a produção de cana-de-açúcar no Brasil e na África. Funciona com essa mão de obra escrava. Tem o entreposto comercial, tem o líder que foi outorgado pelo rei, e esse chefe ali do forte, do entreposto militar e comercial, ele designa pedaços de terra para alguns sujeitos europeus que vivem ali no forte, ou para os seus próprios soldados. E aí esses soldados eles fazem a gestão de um grande
de um grande pedaço de terra onde vai se produzir uma monocultura, né? Pode ser a monocultura de algodão, pode ser monocultura de café. Monocultura é isso, uma grande extensão de terra onde você produz um só produto. Então você vai lá e planta 20 hectares só de cana-de-açúcar, 20 hectares só de algodão, 20 hectares só de café. Isso é uma monocultura. Então era assim que funcionava a produção de matéria-prima. Você ia lá, designava um europeu como guardião daquela terra, né? E essa terra ela foi conquistada, né? Por uma força militar, e esse guardião aí da terra, ele vai então pegar os escravos, né? Comprar os seus escravos e vai com essa mão de obra escrava fazer uma grande monocultura de algum produto. E aí como ele foi designado pelo próprio pelo sujeito que é o enviado do rei, quando ele colhe essa monocultura dele, ele já tem para quem vender. Então quando ele colhe a cana-de-açúcar, o algodão, o tabaco, o café, ele já leva para o entreposto comercial, e quando o navio vem da Europa, ele passa por ali e pega também. Então pega a mão de obra, carrega o navio com mão de obra escrava, com essas matérias-primas, né, que são produzidas nesse modelo das monoculturas, e aí promove aquele comércio lá triangular que eu mostrei para vocês. Troca por alguma coisa e vai trocando, né, ao longo da rota comercial até voltar para a Europa. Então esse modelo de ter uma grande propriedade de terra, né, que foi conquistada através de domínio militar, né, e aí depois de conquistada, que é cultivada usando mão de obra escrava em uma monocultura, é chamada de plantation, né? Essas plantations, elas foram muito comuns em toda essa região aqui da costa atlântica da África, ó. Então Serra Leoa, Costa do Ouro, Golfo de Benin, Golfo de Biafra. Muito comum aqui grandes pedaços de terra controladas por um sujeito a mando do rei, né, do rei de Portugal, do rei de Espanha, e aí produzindo com mão de obra escrava, né, utilizando massivamente mão de obra escrava e participando, vendendo essa matéria-prima produzida para as embarcações europeias que estão passando aí na rota comercial, e aí isso é levado para outras regiões para troca e para venda, né? Então esse modelo de plantation da grande propriedade de monocultura foi comum aqui em toda a costa atlântica da África, em toda a costa atlântica da América, né? Então no Brasil todo, no nordeste do Brasil, você tem esse tipo de grandes monoculturas, né? Nesse momento principalmente de açúcar. Nos Estados Unidos, onde é os Estados Unidos hoje, que é uma dominação inglesa, então grandes monoculturas de algodão e de tabaco, utilizando sempre mão de obra escrava, né? O sujeito que é dono da terra sempre é um sujeito ligado à coroa envolvida, né? Então a coroa inglesa, a coroa portuguesa, a coroa espanhola, e a sua produção sempre voltada para quê? Para exportação, para carregar os navios comerciais que passam constantemente nos portos para pegar essa produção. Então esse é o modelo que a gente vai conhecer como plantation. Então quando vocês veem lá na história do Brasil a concessão de Sesmarias, né, e aí todo o território português da América, todo o território, né, um pouco menor do que a gente conhecia, do que a gente conhece hoje como Brasil, ele foi dividido em 7 grandes fazendas
né? Então imagina o Brasil dividido em 7 grandes fazendas em nome de 7 famílias nobres, né? Que eram amigas do... Essas famílias eram amigas da coroa portuguesa, e essas famílias elas vinham então para o Brasil, estabeleciam ali a sua plantation, né? Fazia a casa grande, comprava um monte de escravos, botava esses escravos para trabalhar, para plantar uma monocultura de cana-de-açúcar. Depois de plantada, botava esses escravos para moer essa cana, para fazer o açúcar, e aí depois vendia esse açúcar para os navios da coroa, que passavam ali constantemente para pegar essas matérias-primas, para trocar essas matérias-primas. Então o modelo da casa grande, né, que é até o modelo da Casa Branca aqui, ó, que é mais ou menos o modelo do governo dos Estados Unidos, né, a Casa Branca dos Estados Unidos, ele é basicamente essa arquitetura aqui da Casa do Senhor, né? Então a Casa do Senhor é aqui. E aí as senzalas eram aqueles barraquinhos de madeira e barro, né, onde os escravos ficavam ali e recebiam como pagamento apenas a alimentação. Tinham jornadas de trabalho de 12 horas, né? Então o sujeito trabalhava 12 horas, e se não fosse mais, né? Isso aqui é o desenho de um engenho, né? Então você tem um sujeito aqui jogando a cana para moer, a cana é moída, né? Com os bois aqui, ó, usados para movimentar o rolo. Depois de moído, né, aquele caldo ali, ele vai ser fervido para transformar então em açúcar. E aí tudo isso com mão de obra escrava, mas o resultado dessa produção e dessa venda ia todo então para quem, no final das contas? Para os amigos do rei, que eram quem tinham a posse da terra, e para o próprio país colonial. Então o quanto lucrativo era esse comércio colonial, porque você não tinha nenhum gasto com mão de obra, e você tinha uma venda certa, assim. Você como a rota comercial era dominada pelos amigos do rei também, pela nação europeia, você tinha uma venda certa do seu produto. Se você era um dono de sesmaria lá no Pernambuco, né, você era um amigo do rei, um europeu, veio para o Pernambuco porque recebeu uma sesmaria lá, um pedaço de terra imensa. Aí você trouxe sua família, comprou seus escravos, era certo que você ia vender a sua produção, porque já fazia parte do acordo, né, que você, depois de produzido açúcar, levasse isso para um posto comercial, e o navio europeu ia passar lá para pegar. Então esse é o modelo da plantation, né? O que marca então essa plantation? Ela é basicamente uma monocultura, ela produz uma coisa só em uma grande extensão de terra. Exemplos de culturas que eram feitas: açúcar, café, algodão, tabaco. Ela tem uma grande concentração de terra, porque, como eu disse, né, o território do Brasil todo dividido em 7 grandes fazendas, e todo o trabalho é feito com mão de obra escrava, ou a mão de obra escrava africana, né? Então o trabalho africano é utilizado em todas essas produções coloniais, e no caso da América também algumas tentativas de mão de obra indígena, né? Então você usa a dominação militar para conseguir os seus recursos de mão de obra. Essa é a base da economia colonial. Bom, então vamos falar um pouco desse aspecto do escravismo, né? Porque tem uma diferença. Então, quando se fala em escravismo, você tem às vezes um argumento de que tudo bem, as nações europeias elas capturaram escravos,
no século XV e no século XVI. Mas a escravidão sempre existiu, e é verdade, sempre existiu escravidão. Então lá na antiguidade, os gregos, os atenienses, os espartanos, os persas, os chineses, quem mais? Os povos da América, então os astecas, os incas, todos eles tinham escravos, né? Então a escravidão na África também já tinha escravos. Entre os indígenas brasileiros você tem um processo que a gente chama de escravidão também. Só que essa escravidão da antiguidade é diferente da escravidão que está surgindo na modernidade e com o colonialismo europeu. E aí esses quadros aqui são para mostrar essa diferença. Qual é a diferença? O escravo antigo, ele vem da onde? Ele é um cara que guerreou com alguma outra etnia. Então você tem na América lá um conflito entre duas etnias indígenas. Essas etnias entram em guerra. Quando termina a batalha, os indivíduos que perderam a guerra, que se rendem, então, né, eles, por conta de terem se rendido, eles têm que trabalhar para os vencedores, né? E é um trabalho por um tempo determinado. Então o sujeito vai lá, fica 2 anos trabalhando na terra do vencedor. Depois disso ele retorna para a casa dele. Na antiguidade você tem a mesma dinâmica lá na Europa antiga. Você tem a mesma dinâmica. Os sujeitos que perdem a guerra, eles têm que selecionar alguns indivíduos então para ir trabalhar na terra do vencedor. Quando esse sujeito chega lá para trabalhar, ele fica meio que como um membro da família, né? Um membro de um escalão menor, mas ainda assim alguém que está dentro da família. Então ele vai ter a sua moradia, ele vai ter a sua comida, embora tenha uma carga de trabalho também que é pesada, mas ele é basicamente incorporado assim às condições sociais, né? Ele se torna uma pessoa dentro daquela sociedade. Então a escravidão antiga, ela é basicamente por guerra ou por dívida. Na antiguidade você também, se chegasse o caso, né, lá no período do feudalismo lá, se você entrava, fazia um contrato com um senhor para cultivar a terra, e aí você não conseguia cultivar essa terra, não conseguia pagar os tributos que você tinha estabelecido no contrato, você tinha que trabalhar para o senhor. Então era uma forma de você pagar a sua dívida. Havia esse modelo de escravidão também. Novamente, é um tipo de acordo social assim, onde o sujeito ele vai lá pagar a sua dívida. Então a escravidão antiga, ela não era você não tem exemplo de escravidão antiga, antes da modernidade, onde você tinha um comércio constante assim. Então os espartanos, os gregos, eles fizeram uma política sistemática de escravizar determinado povo. Não havia isso. Você tinha projeto de expansão, e aí no projeto de expansão você tinha a guerra, e na guerra você tinha um perdedor que tinha que fornecer então alguns escravos da sua comunidade ali. Então era um negócio mais esporádico, tá? Acontecia de vez em quando a região entrava em guerra, quando havia uma guerra. Não tinha marcado, todo ano a gente faz uma guerra. Não funcionava dessa forma. Era quando você tinha um conflito de fronteira e tudo mais. Então era esporádico. E o trabalho era a maior parte da escravidão antiga, ela é voltada para um trabalho doméstico assim, ou para um trabalho sazonal, como eu disse no caso lá do feudalismo. Na época da colheita, o camponês ele não conseguiu pagar os impostos que ele devia para o senhor, então ele tem que ir lá e fazer a colheita do senhor
de graça, como trabalho, como forma de pagamento. Ele vai lá e dá 5 meses de trabalho na fazenda do senhor para pagar a dívida que ele tinha. Depois que ele termina isso, ele volta para a sua vida. E é mais ou menos isso que eu estou chamando de sazonal. Então, depende do período, né? O período da colheita, o cara é escravo. Depois da colheita, ele é um homem livre de novo. Então, funciona mais ou menos dessa forma. E é totalmente diferente do que vai acontecer nessa modernidade. Por quê? Porque a escravidão, ela vai se tornar a escravidão de africanos, ela vai se tornar uma empresa, né? Então você tinha o sujeito que, qual era a profissão dele? Eu sou comerciante de escravos, né? E o cara tinha lá então vários auxílios do Estado, que era a monarquia, né? Então ele tinha auxílios da monarquia para conseguir as suas embarcações, para comprar a sua embarcação, contratar soldados, armar esses soldados. E aí a profissão dele era ir até essas costas da África, fazer acordos com etnias que às vezes tinham conflito, para que elas constantemente capturassem sujeitos e trocassem com os europeus. Ou os próprios europeus iam lá e participavam dessa guerra entre etnias para conseguir capturar escravos. Então isso era constante, assim. Como você tinha uma necessidade de mão de obra constante, porque novos territórios estavam sendo descobertos, né? Grandes extensões de terras. Então o Brasil, só o Brasil, né? Ele tem um território que é maior que o território todo da Europa. Então, para cultivar todo esse território, os europeus eles demandavam então cada vez mais mão de obra, né? O que tornou essa captura de sujeitos para o trabalho escravo uma coisa constante, uma empresa, né? Então, como eu estava dizendo, a profissão do cara eu sou comerciante de escravos. O que ele faz? Ele vai lá, articula para conseguir os recursos com a coroa, monta a viagem, né? Então obtém as pessoas e os equipamentos necessários para fazer a viagem, e aí depois faz a viagem, captura os escravos da África e vende na América, troca na América e por aí vai. E é uma escravidão também com um objeto, com uma especificação étnica específica. Então são os povos. Quem são homens? Quais são os homens passíveis de serem escravos? São basicamente os povos africanos do norte da África, né? Então isso é um aspecto racial e eurocêntrico. A ideia de raça está sendo desenvolvida, começa a ser desenvolvida no século XVII, aí quando esse tráfico de escravos ele está na pompa. Então no século XVII, no século XVIII, tráfico de escravos vai ser um mercado lucrativo, muito lucrativo. E aí as teorias raciais vão começar a ser elaboradas. O que é a teoria racial? Então o europeu dizer, não, nós somos uma raça humana superior a essa raça a essas populações que têm pele negra. Nós somos superiores em termos evolutivos, né? Nós somos intelectualmente superiores, e aí eles vão justificar esse racismo, essa ideia de que eles são superiores com vários argumentos de uma ciência racista, né, que vai ser desenvolvida no século XVIII e XIX. Então essa escravidão moderna ela é constante, ela dura 200 anos. Ao longo de 200 anos, os europeus escravizaram uma população específica, né, do mundo,
constantemente. E o trabalho escravo também, dessa modernidade, ele é um trabalho compulsório. O sujeito nunca deixa de ser escravo. Depois de capturado, todos os filhos que nascerem desse sujeito capturado, eles serão escravos. É o componente racial e eurocêntrico aí. Então não é a dominação só daquele sujeito, é a dominação de toda aquela etnia, de toda aquela população que no olhar europeu agora é considerada uma raça, né? Então todas as pessoas que têm a pele escura, então eles são dessa raça africana, e aí eles são passíveis de serem escravizados. Isso é o que eu estou chamando de trabalho compulsório, para diferenciar o tipo de trabalho doméstico que tinha na escravidão antiga. Então, para falar um pouco de números, olha lá. Estimativas de desembarque de africanos no Brasil. Olha lá, então entre 1531 a 75, você tem em torno de 10 mil africanos desembarcando no Brasil. 200 anos depois, entre 1846 e 1850, você tem 257.500. Então olha só, de 10 mil foi para 257.500. A população do Brasil, dessa América portuguesa, né, ainda não é o Brasil, porque o Brasil ainda não havia sido fundado, né, enquanto um país. O que era esse território? Esse território era uma colônia portuguesa, né? Era uma extensão do território português na América, né? É o período colonial brasileiro. Então, no período colonial brasileiro, 80% da população desse território, da colônia portuguesa, é escravo. E essa realidade é uma realidade de todo o mundo colonial. Então, de toda a América aqui, toda a América é um mundo colonial. Ela está dividida, essa América, que a gente conhece hoje pelo nome dos países, né? Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, México, Estados Unidos, Panamá, Cuba, que mais? Enfim, as Guianas, Francesa, todo esse território americano, ele está dividido entre as nações europeias. Todos esses territórios americanos, eles são extensões das monarquias europeias, né? São domínios das monarquias europeias. Mas a maior parte da população que vive nesse território colonial não é europeia, né? Embora os europeus que sejam os donos, eles que dominam esse território, e essa dominação é marcada pela extração de todas as riquezas, né? E pela dominação e exploração dos povos que habitam essa América. Então os ameríndios todos são dominados nesse sentido, né? Tem também ou são mortos, ou tem que ser convertidos, ou também são colocados em trabalho escravo. Então essa população não europeia, ela é de maioria escrava. Então olha só a quantidade de escravos no Brasil. Então tem alguns escravos, um pouco da mão de obra escravizada é levada para a Europa, mas a maior parte se concentra na América. E o Brasil é um dos países, Brasil e a América do Norte, os Estados Unidos, é onde isso é mais gritante. A maior parte dos africanos escravizados são levados então para a América Portuguesa e para a América Inglesa aqui, E aí esse gráfico aqui é a evolução da quantidade de escravos no Brasil, que é o que a gente pode ver, comparar com o primeiro lá. Então perceba como você vai tendo uma crescente, né? E aí a mudança de produto, de especialização das plantações,
ela culmina também, ela é acompanhada pelo aumento da quantidade de escravos que chegam. Então, nesse período aqui, ó, entre 1601 a 1700, quando essa colônia portuguesa ela produzia basicamente açúcar, você tinha essa quantidade de escravos. Depois, quando começa a mineração, as primeiras produções de café, você tem uma crescente disso. Ó. Não significa que o açúcar é abandonado, mas a mineração se torna muito mais rentável do que o açúcar. O açúcar fica em segundo plano. E daí depois o café, ó, acontece a mesma coisa. O ouro começa a acabar, você introduz o café. Né? Não deixa de produzir o açúcar, de extrair o ouro. Mas o principal agora se torna o café. E o café vai continuar sendo a grande produção brasileira até os anos 40, né? Até os anos 30, os anos 40. E aí hoje a nossa produção é a soja, né? A gente continua produzindo em monocultura também, o que é um aspecto bastante semelhante, né, com a estrutura econômica do nosso período colonial. Bom, então esse foi o nosso assunto colonialismo. Agora vocês têm o documentário lá para assistir e aí algumas questões que eu vou fazer depois sobre esse documentário. E aí a gente se vê na semana que vem. A gente tem uma aula síncrona na quinta-feira e o assunto da Revolução Industrial. É isso, até mais.